3 pontos da visão de Isaías. A primeira visão de Isaías foi vertical. A segunda visão de Isaías foi interna. E a terceira visão de Isaías foi externa. Eu vou falar sobre a primeira, porque o versículo 1 começa dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. A primeira visão de Isaías é vertical, é para cima, é para Deus. A primeira visão de Isaías é que ele vê o Senhor. E a Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado em um trono. Diz que ele estava assentado num trono alto e exaltado. Queridos, nós precisamos dessa visão. Essa, na verdade, é a maior visão que precisamos para esse tempo. Uma visão de ver o Senhor. Uma visão de contemplar a Deus. Nós precisamos ver quem o Senhor é. Nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos ver o seu caráter. Nós precisamos ver os seus atributos. Porque quando Isaías olha para Deus, ele vê exatamente quem Deus é em seu caráter e a manifestação dos seus atributos. Isaías vê no caráter de Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso. Mas Deus consegue ver um atributo comunicável de Deus, que é a santidade. Então ele tem uma visão correta de quem Deus é. Deixa eu dizer, irmãos, nós precisamos dessa visão, mais do que programas em nossa igreja, mais do que estratégias que são bons, que são boas. Nós precisamos da visão correta de quem Deus é. Nós precisamos da visão de Deus. Nós precisamos ver quem é o Senhor. Porque por vezes nós estamos preocupados e nós temos uma preocupação com o crescimento da igreja, com os programas da igreja, com as estratégias que nós vamos ter. Nós queremos ver o que nós vamos fazer para que a obra de Deus, para que as coisas fluam. Mas o que o texto nos chama nessa manhã é que mais do que isso, primeiro nós precisamos ter visão de quem Deus é, do seu caráter, dos seus atributos. Isaías diz o texto que ele viu o trono de Deus. É muito interessante porque em Hebreus capítulo 4 diz que nós podemos nos achegar também, como Isaías viu, nós podemos também ver o trono de Deus. Porque em Hebreus capítulo 4 diz que por meio do que Cristo fez, nós podemos nos achegar diante do trono da graça. Nós podemos hoje ter uma visão por meio do sacrifício de Jesus, que o trono de Deus é um trono de graça. A visão de Isaías foi do trono de Deus, um trono de graça, um trono de poder, um trono que exalta a autoridade, que exalta o poder, que exalta a soberania. Certamente eu preciso abrir uma aspa e dizer que aqueles que já são remidos pelo sangue de Jesus podem sim ver um trono de graça. Mas a Bíblia diz também que aqueles que ainda não se converteram, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus, esse trono é de juízo. Mas o ponto é que nós precisamos dessa visão de Deus. A visão de um Deus que tem todo o poder. Um Deus que está sentado no trono. Um Deus que tem autoridade, que tem o controle. Um Deus que governa, que dirige. Um Deus que está no centro. Um Deus que merece toda a nossa adoração, porque nele está todo o poder. Nós precisamos, irmãos,
essa visão. Deus está no trono. Nós precisamos ver isso. Nós estamos em dias, irmãos, de um evangelho antropocêntrico, onde nós temos muitas das vezes a exaltação do homem, colocando-se o homem no centro, o homem no controle, o homem como aquele que tem o governo, como aquele que é o poderoso. Mas nós precisamos de uma visão teocêntrica. Deus é quem está no centro, Deus é quem tem todo o poder, Deus é quem está no controle, Deus é quem dirige todas as coisas. Deus, Ele não abandonou o seu trono. Ele está no trono. Ele é quem governa. Ele é quem é digno de toda honra, glória e adoração. Essa é a primeira visão que o texto bíblico, e por meio de Isaías, nós podemos ter e ver que Deus quer que tenhamos. Ele é um Deus poderoso.